Paulo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o futuro do Grêmio, a base do Grêmio e que está sendo guardada a sete chaves, protegida para que o Grêmio possa revelar os seus jogadores sem perdê-los muito cedo de forma precoce para o futebol da Europa. Por falar em futebol da Europa, vocês gostam de Bundesliga, do campeonato alemão? Não esqueçam que o atual campeão da Champions League é o Bayern de Munique. Borussia Dortmund, você torce para o Schalke 04, que tem a maior torcida da Alemanha. Eu gosto muito do campeonato alemão. Para mim tem o melhor centroavante em atividade no mundo, que é o Lewandowski. Vocês concordam comigo? O Lewandowski é tudo isso? Vocês devem estar pensando, né? Do que o Bagé está falando? Eu também não sei. O que eu posso dizer para vocês é que o OneFootball aplicativo vem com uma novidade fantástica que tem a ver com isso que eu estou falando. Aguarda, nos próximos dias vai ser desvendado todo esse mistério. Eu não sei muita coisa também, mas a galera do OneFootball pediu: Bagé, dá um toquezinho aí na galera ficar esperto sobre o campeonato alemão, sobre tudo que acontece na Alemanha, sobre o Bayern de Munique, sobre o Borussia Dortmund, enfim, os principais pontos da Alemanha. Faz o seguinte, clica aí no link que está abaixo da descrição do vídeo, vai direto para o aplicativo e vai aguardando porque vem coisa boa. Deixa eu falar um pouco do futuro do Grêmio, porque a gente tem falado muito nos últimos dias sobre possibilidades de renovação de alguns jogadores que sequer jogaram no time principal e já são estrelas da base do Grêmio. Outro dia eu falei sobre o Vitor Bobsin aqui, que eu não entendo por que não virou titular, ou pelo menos titular só um pouquinho, talvez eu tenha exagerado. Mas por que ele não recebe a oportunidade no time de cima, no time principal do Grêmio? Eu quero falar sobre outro garoto aí que foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o Elias, que é um jogador que atua pelo lado de campo, preferencialmente pela esquerda, mas fez metade dos gols do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Elias, que tem 19 anos, que tem contrato com o Grêmio até maio de 2022. Primeiro ponto é esse, tá? Nenhum dos garotos que eu vou falar aqui tem contrato terminando, por exemplo, nesse ano. Inclusive o Vitor Bobsin, o contrato dele termina só no final do ano que vem. Mas o Elias, por exemplo, ele já está sendo, de certa forma, postergada essa possibilidade de renovação dele. O que está definido é que ele vai renovar esse contrato até 2024. E o Elias, que tem 19 anos, que é destro, mas que preferencialmente joga pelo lado esquerdo, é um jogador de muita força física. Em determinados momentos já foi chamado na base do Grêmio de um novo Tarcísio. E olha por que eu estou dizendo isso, porque hoje o Tarcísio, se estivesse vivo, o Tarcísio estaria de aniversário. Esse mesmo flecha negra que foi adorado pelo torcedor do Grêmio. Então o Elias é um jogador que, pelo que eu acompanhei das últimas horas, ele só não renovou essa semana em função dessa viagem que o Grêmio teve de se preocupar um pouco mais com a viagem para o Chile, uma série de situações. Então por isso que não teria sido anunciada ainda a renovação do Elias, algo que deve ser anunciado no início da próxima semana. Repito, ele vai assinar contrato até 2024. Bom, vocês conhecem o Pedro Lucas, o Pedrinho, 18 anos, canhoto, meia clássico, barbarizou na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Se o Elias fez metade dos gols, o outro destaque foi o Diego Rosa, que acabou já assinando com o grupo do Manchester City, e o outro destaque foi o Pedro Miller, jogou uma bola redonda, é um camisa 10 clássico de muita qualidade, está encorpando ainda, é garotinho, né, tem 18 anos, mas joga muita bola e inclusive também foi campeão mundial sub-17 com a camisa da seleção brasileira. Esse é canhoto. Vou falar de um outro jogador que é o Fernando, que é chamado de Fernandinho, que tem 19 anos, é um volante ambidestro, é da seleção brasileira sub-20 e joga uma barbaridade. Você pode colocar ele como um primeiro volante, como um cara que mais guarda a posição, mas que tem uma qualidade. Ele não é da mesma característica do Diego Rosa. O Diego Rosa era um jogador mais, digamos, vertical, era um volante que saía muito mais para o jogo e que gostava de pisar na área. O Fernandinho é um jogador que guarda um pouco mais de posição. Fernandinho pode falar, porque ele não é tão pequeno assim, tem 19 anos. Ele guarda um pouco mais de posição, mas com essa mesma característica que a base e os grupos de transições do Grêmio têm trabalhado, a forma que o Grêmio encontrou, dá para dizer assim, de formar esses jogadores de meia cancha. Então o jogador, mais ou menos, ele vai se espelhando na maneira dos outros volantes jogarem. Se você pegar a maneira que o Wallace jogava, aí você depois tem Jailson, você pega, por exemplo, o Arthur, aí já veio o Matheus Henrique, agora já tem o Darlan, e são jogadores que têm uma característica muito parecida. Então estou trazendo para destaque aí 4 jogadores, um deles eu já tinha falado no final de semana, no sábado, que é o Vitor Bobsin, mas o Fernandinho, né, 19 anos, que é ambidestro e é da seleção brasileira sub-20, nos próximos dias deve ter esse contrato também prorrogado. O Pedro Lucas, o Pedrinho Miller, que tem 18 anos, é canhoto e foi destaque na seleção brasileira campeão mundial sub-17, juntamente com o Diego Rosa, e também destaque da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. É um camisa 10 clássico, canhoto, que bate bem na bola, que sai pro jogo, que tem habilidade, que tenta o drible, e tô
falando também do Elias, que deve na próxima semana, se não for anunciado ainda nesta sexta-feira, no início da próxima semana, ele será anunciado com o contrato prorrogado. Ele que tem contrato até maio de 2022, vai estender o vínculo até final de 2024 com o Grêmio. Eu estou trazendo aí, portanto, Fernando, volante ambidestro, Pedro Lucas, meia esquerda canhoto, Elias, que é um jogador de lado de campo que atua pelo lado esquerdo, mas preferencialmente bate com a perna direita, e o Bob Sim, que eu já tinha falado no final de semana, o Grêmio tentando de certa forma blindar os seus garotos para garantir o futuro do Grêmio daqui para frente. O Elias é muito falado e o Elias inclusive já tem uma perspectiva que possa ingressar também recebendo oportunidades do time do Grêmio durante a Copa Libertadores da América. Tá bom, galera? Dá um joinha, dá o like aí pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Comecei a falar do Lewandowski lá, não passou pela cabeça de ninguém que o Lewandowski pudesse estar vindo pro Grêmio, né? O Lewandowski, pra mim é o melhor 9 do mundo, né? Quer saber mais? Entra aí no OneFootball. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco!